Oi, bom dia, tudo bem? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos aí todos. Hoje é terça-feira, né? Hoje é dia 27 de agosto de 2024. Agora são 9 horas e 42 minutos, horário de Brasília. Sejam bem-vindos todos. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Aqui em Guaratuba tá frio. Friozinho, né? Mas o céu tá azul, tem um sol bem legal. E a gente tá com ar de inverno ainda. Já não tá tão frio, mas ainda tá frio, tô com meu pé gelado aqui. Tô com o pé gelado aqui dentro, ainda tá um friozinho. Tá tudo bem com vocês? Como vão todos? Eu espero que tudo esteja bem. Acordei cedo hoje, ontem eu fui dormir cedo. Eu fui dormir 11h30 ontem, né? Tava bem cansado. Fui dormir cedo e, por consequência, acordei 7h15, hoje 7h20. Que é mais cedo do que eu tô acostumado, né? Eu tô mais cedo do que eu tô acostumado. E E já estou trabalhando desde cedo. Desde cedo eu estou trabalhando bastante. Estou recebendo aí bastante conversa, né? Para o desdobramento já hoje à tarde. E hoje eu vou falar sobre aquela notícia lá do sul do país, né? E eu estou recebendo conversas estarrecedoras sobre isso aí. Não vou falar de política agora, mas eu só queria falar isso para você porque tem duas. Eu não sei nem como falar isso para vocês. Eu tô chocado ainda, né? Eu tô chocado. Eu recebi informação de um pássaro, né? Grande pássaro, de asas douradas, grande, envolvido diretamente nessa história toda dos pequeninos narnianos, né? Lá da fronteira, que eu já mostrei para vocês aqui, essa história, né? Lá de baixo, os pequeninos. Oi, Pepe, bom dia, tudo bem? Tá tendo muita gente, muitos muitos lobos foram para a jaula, muitos já, muitos. E os lobos estão uivando muito, muito. Foram lobos de pequena estirpe, né, que foram pegos. E eu tô assim estarrecido desde manhã, eu tô recebendo informação sobre isso. Conversas, ventos, né? Eu tô estarrecido, irmão. Tô estarrecido. As pessoas ouvirem essas histórias aí, tem gente que vai ter, olha, irmão, como eles vêm, como eles vão, sabe tudo já, tudo. Quem tá no meio, tudo. E vou dizer uma coisa para você, às vezes, a gente vai ler Mateus hoje 12, né? No 46, tá? Vai procurando na tua Bíblia Mateus 12, 46. Enquanto você vai procurando, a gente vai conversando um pouco para esperar a galera chegar aí. Mateus 12, 46, a família de Jesus, a epígrafe do texto que a gente vai falar hoje. A gente já ouviu, tenho certeza que você já ouviu muitas conversas aí sobre, sobre esse assunto, falando de nomes muito importantes às vezes, né? Você já não ouviu falar isso aí? Você já escutou em São Paulo, por exemplo, né? Você já escutou? Tem uma pessoa lá, né, que todo mundo fala, e a gente falou bastante esses tempos atrás aí, né? De obra social, essas coisas aí, que estava envolvido no meio dessas coisas aí, lembra desse negócio aí? Você já ouviu falar disso aí, mas a gente não botava fé, né? Entendeu? Teve uma acusação em Portugal, vocês lembram? De uma instituição religiosa que estava fazendo umas coisas. Vocês lembram dessa história? Só por favor não escreve aí, tá o nome, né? Não escreve. Instituição religiosa que fazia essas coisas aí, lá na Europa, na África, lembra? Diz aí que os caras estavam fazendo coisas, levando, né,
Bíblias pequenas para lá e trazendo Bíblias pequenas para cá. Vocês lembram que você passou esses ventos, essas histórias, umas conversas, e daí todo mundo falou, não, isso aí é mentira, porque irmão do céu. Irmão. E agora tem uma outra ainda. Não é só aquela, mais uma. Mais uma. Tem uma outra entidade aí que você anda, que você vê as pessoas que vão de um país para o outro para andar com umas plaquinhas com o nome dos caras aí andando, sabe, por aí, falando da entidade deles, né? Sabe, que anda pelo Brasil aí todo, pelo mundo todo, que vem jovem de um lado, vai para outro, vem de um lado, vai para outro. E eles vão trocando esses caras, e às vezes um cara bate na tua casa falando um rasgado do outro país, assim, sabe? Esses povos aí, que esses caras estão até o pescoço nisso. Até o pescoço nesse troço aí. Entendeu? E eles tiram essas pequenas bíblias, eles levam essas pequenas bíblias quando vem gente importante para cá, para divertir o povo. Escute isso aqui. Para divertir o povo em cidades, em estados. Pessoas famosas de fora vêm para cá com grandes aviões, né? Com muita carga. Vocês vão cair para trás. Vão cair para trás. Oi, Fábio, bom dia. Vocês vão cair para trás quando você ouvir os nomes. Vão cair para trás. Cair para trás, e isso já se sabe tudo já. Não vai retroceder. Os caras não vão retroceder. Quem pegou isso? Tem pássaros de asas douradas que estavam nessa operação. Tem pássaros da Terra do Pinhão nessa operação. Tem pássaros da Intercorvos nessa operação. Entendeu? E não vai retroceder. Isso vai vazar. Tem muitos nomes importantíssimos envolvidos nisso. Entendeu? Importantíssimos envolvidos nisso aí. Um grupo grande. Entendeu? Grande. O grande pássaro de asas douradas aí, né? Falou para prestar atenção. Ele falou, contou para mim, falou, pastor, presta atenção. Aquele cara lá da terra da pizza, que tem um monte de conversa de criança dele, brigou aí, tem umas coisas. Ele falou, tá até o pescoço nisso. Na terra da pizza. Entendeu? Cabelo branco. Você sabe, né? Você sabe aí, né? Eu tô falando. Até o pescoço. Fiado nisso. Né? Tem um gravata. Gravata forte. Lá das florestas de Nárnia. Lá das florestas. Forte. Entendeu? Um outro gravata, são dois. Só que um tá mais para cima agora. Que há pouco tempo subiu nos altos galhos. Também. E tá todo mundo com muito cuidado para falar, porque é gente muito grande que tá no meio disso aí. E aí não pode ser de qualquer jeito, porque se falar de qualquer jeito, todo mundo que está envolvido correndo atrás vai pro curso na hora, imediatamente. Né? Entendeu? Então é uma coisa muito... Meu Deus. Eu tô chocado, você quer saber, meu? Eu tô chocado. Chocado com as coisas que eu ouvi, que eu tô vendo, né? E vai vir à tona, irmão. Vai vir. Vai vir à tona. Eu dei o furo aqui no desdobramento sobre a notícia, né? Dei o furo no desdobramento aqui sobre a notícia. Já dei. Ninguém sabia, né? Ninguém viu, ninguém sabia de nada.
Ninguém pia, né? Então eu dei o furo. O pessoal já está publicando no X aí, todo mundo querendo saber quem que é. Eu já sei, né? Isso já tem bastante gente que sabe de tudo isso. Só que como são coisas muito complicadas, né? Em função do poder que essas pessoas têm. Tem que ir devagar aí, com calma, né? Entendeu? Mas saiba que isso está na mão de pessoas que não vão retroceder. Não vão retroceder. Não vão. Entendeu? Não vão retroceder. As pessoas que participaram dessa operação, né? Participaram dessa operação. Eu não sei quando vocês vão ouvir os nomes. Alice Freitas. Eu não sei. Na verdade, tem coisa que você não pode me perguntar, porque eu não sei, né? Porque não depende de mim, não sou eu louco que vai abrir a boca para falar isso, né? Porque eu não sou louco, eu tenho juízo perfeito, né? Eu não quero amanhecer na terra dos pés juntos, né? Porque se alguém errado piar, o que eu sei é que tem um lobo que foi colocado uma coleira no seu pescoço já, entendeu? Que foi colocado aí uma coleira no seu pescoço e ele quer falar, já falou na verdade, ele quer proteção sobre os seus pelos. Se derem certeza que ninguém vai tocar cortar sua crina, o seu pelo, ele vai falar. Entendeu? Ele vai falar. E ele tá na mão, tá guardado pelos corvos, já tá guardado. Entendeu? Tá guardadinho pelos corvos. E é o seguinte, se os caras de cima não piar, os de baixo vão bradar. Essa é a conversa. Se os caras de cima, ninguém tá tentando segurar, não é isso aí, não. Ninguém vai segurar, vai falar. Vai explodir. Esqueça, vai ter uma reunião quinta-feira aí, em Nárnia Central, dos Altos Corvos, para estabelecer uma estratégia de como eles vão fazer isso. Entendeu? Mas não ache você, porque os corvos de baixo estão esperando, vão esperar um tempo. E se os caras se os crentes não bradar, as pedras vão clamar, irmão. As pedras vão clamar. Tá entendendo? As pedras, escuta o que eu tô te falando aí. As pedras vão clamar. É isso aí essa é a conversa. Entendeu? Essa aí é a conversa. Tô te dando aí uma continuação daquilo. De tarde eu vou falar sobre isso hoje. Tá? À tarde eu vou falar sobre isso aí, sobre as pequenas bíblias, né? Que foram com as 14 pequenas bíblias que foram encontradas aí, né? 14 pequenas bíblias, né? Entendeu? Pequenas bíblias aí, 14 pequenas bíblias com 5 anos de uso aí, mais ou menos, né? Entendeu? 4 anos, 5 anos de uso. Certo? E essas bíblias eram utilizadas aí, segundo esse grande pássaro, não só para... Enfim, eu não vou nem falar sobre isso, tá? Nem vou falar porque eu não tenho como, sei lá, traçar um paralelo para falar um negócio sobre isso. Não tem como traçar um paralelo para falar sobre isso com você. Criar um subterfúgio para te contar, não tem como. A utilização dessas pequenas bíblias aí. Entendeu? Por que os caras levavam elas? Porque o troço é complicado. Tá? Eu não tô preocupado, não se preocupe comigo, porque isso aí tá na mão de gente muito boa, tá ok? Muito boa. Eu não tenho dúvida nenhuma com quem eu tô conversando, com quem eu tô falando, né? Foi o Renegado que mandou essa história para nós. Ontem o Corvo mandou essa história para mim. Cara, não é coincidência. Ontem de noite eu recebi um espelho narniano de um corvo de altíssima estirpe me contando isso, que já está em Nárnia Central essa conversa, já está lá nos Corvais, lá em Nárnia Central. Entendeu? Já está lá, não ache você que não está, não é porque você não está ouvindo nada, você não vê nada que a coisa não está acontecendo. Já falei isso aí para você.
E hoje de manhã eu recebi de um outro lugar, de um pássaro enorme, um grande pássaro verde, de asas douradas, que participou disso, que está nisso, entendeu? Um pássaro inteligente, inteligentíssimo, né? Inteligente, dos pássaros verdes. Tá? Incrível, né? Eu acho que isso é um assunto muito importante, por isso eu estou falando isso aqui para você. Entendeu? Então a coisa agora tomou uma proporção, né? Tomou uma proporção assim que eu tô chocado. Eu vou falar para você, eu até vou ler a Bíblia aqui e conversar com você um pouco, mas eu não tava nem com vontade de fazer isso, porque eu tô chocado com as coisas que eu vi, com as coisas que é realmente dá vontade da gente vomitar. Entendeu? Vomitar. Tá? Dá vontade da gente vomitar. É isso que eu tenho a dizer para você. Tá bom? Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 46. Vamos lá, posso ler? Vamos ler comigo então. Diz assim, ó. E, falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. 47. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos. Abre a porta ali para ele sair, senão... Desculpa aí, gente. Desculpa aí, a gente já vai... Então, Teodoro, sair aí. Shirley, por favor, Shirley. Desculpa aí, tá, gente? Desculpa, o Oliver acorda meio assustado, dele fica gritando. Me perdoe. Vou ler de novo, 46. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Vem aqui, olha, pai, vem. E disse-lhe a alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos. E quer... Não, pode deixar, Gabriel, agora ele já está aqui comigo, ele já vai se acalmar. E estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Vamos orar, Pai do céu, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor nos ajude, que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e que o Senhor nos dê o discernimento, o entendimento da tua palavra, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra e que nós possamos, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conduza, que o Senhor abra, meu Deus, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e que a tua mão, Senhor, poderosa, esteja sobre cada um de nós hoje. Dirige-nos e nos conduz, querido Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus está pregando o Evangelho, falando às multidões. Pronto, se acalmou agora? Pronto, acalmou. Falando às multidões, pregando o Evangelho. De repente alguém chegou para Jesus e disse, mestre, a tua mãe, os teus irmãos, veja o que a Bíblia diz aí. Eles estão ali fora, eles querem conversar com você. Há algum tempo atrás, quando eu ainda frequentava a Igreja Católica Apostólica Romana, conversando com um padre, eu conheço e gosto muito, faz algum tempo não, faz muitos anos, né? Eu perguntei para ele sobre isso.
que a Igreja Católica nos ensinou, católica, apostólica, romana, porque católicos somos todos nós, né? Talvez você não saiba, mas a palavra que vem do latim, né, católicos, ele significa igreja que tem um só Deus, né? Então todos nós somos católicos, né? Mas aí é católico, igreja católica, protestante somos nós, né? Igreja católica romana são os romanos, né? E os católicos romanos. Nós católicos protestantes, então todos somos, né? Tá? Então eles pregam, eles ensinam que Maria morreu virgem, entendeu? Então a Igreja Católica Romana, querendo atribuir a Maria uma santidade que ela não tem, eu não estou dizendo que Maria, mãe de Jesus, não foi santa, eu não estou falando isso de maneira nenhuma, quero que você entenda bem o que eu estou te falando. Maria, quando ela casou com José, ela tinha, segundo a história, 14 anos. O que é comum, ou era comum, né? O que era comum, até bem pouco tempo atrás. As nossas avós e a gente que é mais velho, talvez até as nossas mães, casaram com essa idade, 13, 14 anos, que era comum naquele tempo. Né? As meninas atingiam essa idade e já casavam, e tinham seus maridos, iam viver a sua vida. E talvez por isso, né, antigamente as famílias tinham tantos filhos, porque as meninas casavam muito cedo, 13, 14 anos, né? E elas começavam já a ter filhos e por isso tinham muitos filhos, né? Então uma família com 5, 6 filhos era pequena antigamente, né? Porque elas costumavam ter 9, 10, 11, 12 filhos. Não é, Lilian? A Lilian está falando, minha avó casou com 13 anos e teve 11 filhos, é bem isso. Casava muito cedo, então tinha muitos filhos, porque elas eram mais novas e tinham capacidade física, né, de gerando filhos até bem mais tarde. Aí, né, o Ivo falou, minha avó com 15 e eu com 18, né? Antigamente casava muito cedo, né? Então, segundo a história, Maria casou com José, ela tinha 14 anos, mas José já era um homem mais velho, porque José já era viúvo quando casou com Maria, né? E José já tinha filhos do seu primeiro casamento, entendeu? E José, a Lúcia está falando, minha tia teve 14 filhos, misericórdia, né, irmão? Não era uma família, era uma tribo, né? Você já pensou você ter 14 irmãos? Você já pensou? Meu Deus do céu. Cara, eu tenho 5 e já é uma luta, você imagina com 14. Meu Deus. Ai, Jesus, ainda bem que vocês fazem a gente dar risada, né? Distrai a nossa cabeça um pouco, né? Meu Jesus, né? Mas enfim, eu quero focar hoje aqui na família de Jesus e eu vou te contar a história, tá? Eu vou te falar um pouco sobre dados históricos, te mostrando na Bíblia aqui o que a Bíblia fala, porque tem muita gente, né? Olha aí, Maria Pivoto, minha mãe teve 15 filhos. Olha, irmã Odete, eu tenho 12 irmãos, meu Deus. Jesus amado. A Jaqueline, eu que tenho 30 irmãos. Ô, Jaqueline, é que teu pai teve mais de uma esposa, né? Daí isso aí. Tem uns pais que era mágico, né? Tipo coelho. Jesus amado, misericórdia, né, irmão? Já pensou que bagunça que devia ser essa galera comer e tudo, né? Meu Jesus amado, né? Jesus. Mas enfim, antigamente era comum, né? A gente brinca que não tinha televisão e tal, mas não é isso aí, só isso, né? É que as meninas casavam muito cedo e já não tinha nenhum tipo de tratamento anticoncepcional, né? E as pessoas iam tendo filho, e era comum, né? As pessoas viviam em lugares difíceis, né? Fazendas, vamos colocar fazenda, né?
vivia em lugares rurais, em áreas rurais, então precisava ter muitos filhos para ajudar a cuidar do sítio, aquela coisa toda. Então era bom, né? Ter filho era bom. Eu, não que hoje não seja, mas aqui agora é mais difícil de criar eles, né? Porque a escola é muito cara e aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Adriana, obrigado, tá? Deus abençoe você pela tua oferta. Então é um pouco mais complicado. Então hoje em dia eu, por exemplo, só tenho um, né? Então, e é comum, um, dois, três, né? Já três já tá fora do padrão aí, né? Na verdade, né? Mas enfim. Maria então casou com 14 anos com José. José era viúvo e já tinha filhos do seu primeiro casamento, ok? E então, para tentar justificar esse versículo da Bíblia, a família de Jesus, a Igreja Católica, isso desde o princípio, para justificar a Imaculada Conceição de Maria, né? E ela de fato, a Imaculada Concepção, né? De Maria, ou seja, Maria teve Jesus, ela foi fecundada, o seu óvulo foi colocado pelo Espírito Santo, não houve relação sexual para que Maria tivesse Jesus, né? Jesus era santo. Mas depois que Jesus nasceu, Maria conheceu José, né? Isso é história, irmão, tá escrito na Bíblia, inclusive, não só nos livros de história, mas escrito na Bíblia. E a Bíblia fala, inclusive, sobre os nomes dos irmãos de Jesus, né? Sobre os nomes, ele cita os meninos, né? Que eram 5, mais as meninas, né? Então Jesus teve vários irmãos, entendeu? Mas eram meio-irmãos. Por quê? Porque eles eram filhos de Maria e José. E Jesus não era filho de José, Jesus era filho de Deus. Então ele tinha sua mãe, Maria, né? E o seu pai, o Senhor, né? Que trouxe aí o óvulo fecundado e foi colocado ali no ventre da Maria para que ela nascesse. Na verdade, foi uma inseminação artificial, né? Divina Vargas, pastor, onde fala na Bíblia que José era viúvo? Não fala, Divina, presta atenção no que o pastor está falando. É história isso, tá? Você está na história. Você tem que estudar para aprender essas coisas, né? Existem diversos livros de história que retratam sobre esse tempo, principalmente sobre Flávio Josefo, que é um dos mais confiáveis, né? Mas a gente sabe disso aí porque estudou bastante, sabe disso, né? São Jerônimo também falou isso. Enfim, é história. Então, José, ele morreu cedo porque ele já era velho. Então, Jesus, ele com pouco tempo que ele tinha de guria, né? Quem sabe perto dos seus 17, 18 anos, né? José morreu. Não há uma precisão de data, esse é chute, porque ninguém sabe exatamente, né? Então, esse tipo de informação exatamente não existe, é chute. Tá? Então, mais ou menos 17, 18 anos, Jesus assume a profissão do seu pai, carpinteiro, filho mais velho, para ajudar a sustentar a sua família. Essa é uma tradição judaica, e não é só judaica, aqui também, né? Isso aconteceu na minha família, né? Quando meu pai foi embora de casa, né? A gente era todos menores, o meu irmão mais velho, que é o pastor Cunha, que já trabalhava, ajudou a minha mãe a manter a casa e todos os irmãos menores, né? Minha mãe já trabalhava, mas o meu irmão mais velho, que era o pastor Cunha, quem fez essa função aí, né? E eu acredito que na maioria das famílias nossas aí que cresceram sem pai, né? Viveram essa situação. Os irmãos mais velhos trabalhavam e ajudavam para sustentar e manter os irmãos mais novos. Comum em qualquer família, né? Em qualquer família. Tem umas que não é família, mas que é família é isso aí, né? Então Jesus, menino ainda, né? Trabalhou bastante e por isso, né? Por isso é história com H, Maria, não é história, né? É uma história, isso é história, tá? Está nos livros, nos anais históricos, tá? Que eu tô falando para você. E a gente, existem, na Bíblia, ela trata meio, como é que a gente fala? Meio pela borda, assim, né? Não no interior. Então você tem esse entendimento também bíblico, mas pastor, na Bíblia não fala do crescimento de Jesus até os 30 anos. Não, Giselda, não fala.
Trata apenas sobre ele quando ele tem até 12 anos, né? Fala um pouco, alguma coisa nos evangelhos, mas depois não. Existem livros apócrifos, né? Que tratam sobre isso, mas eles não estão na Bíblia. Entendeu? E ninguém sabe se é verdade ou não. Então não tem uma comprovação histórica, não tem uma comprovação de datas, de pessoas, que venha a ter uma comprovação histórica de que aquele livro apócrifo é verdade. Por isso ele é apócrifo, ele é uma história. Ele não é história com H, é uma história com E. Tá? Mas daí a gente não tem como saber. Pastor, qual é a diferença entre história com H e história com E? História é um conto. História está relatada nos livros. História com H é o que os livros contam. É o que existe comprovação histórica, com datas, fatos, nomes, que tem uma correlação em outros livros que não a Bíblia para comprovar que aquilo é verdade. Isso é uma história com H. Quando você fala de uma história com E, você está tratando de um conto que alguém disse em algum lugar e não necessariamente tem uma comprovação. Ok? Para quem não sabe, né? Aprendi isso aí. Tá bom? Então, a gente vê Jesus e ele não está tratando a sua família mal, não. Ele está ensinando para você que a verdadeira família de Jesus Cristo é aquela que está no Senhor. Tá? É isso. Tá bom? Estou falando de maneira simples porque eu quero que você entenda, né? Tá? Então, história com H é o que tem comprovação, com E não tem. Cada um conta a sua. Tá? Então, não dá para você tomar como verdade, isso é só como curiosidade. Então, mas o que eu estou tratando com você, quando eu falo, né, que é uma história, eu falo para você, isso aqui é uma lenda. Né? Faço questão de falar para você isso, para que você entenda. Tá? Estude português com a Cíntia Chagas. Ela é boa mesmo. É isso aí, também gosto dela. Né? Então, a Igreja Católica dizia que esses irmãos aos quais a Bíblia se referia eram os filhos de José do primeiro casamento. Entendeu? Que na verdade seriam primos de Jesus. Isso quem conta essa história é a Igreja Católica. Ok? Então eu quero que você entenda isso. Então quem fala que essa família a qual a Bíblia se refere eram de fato irmãos de Jesus, filhos de Maria e José, é a Bíblia. A Bíblia fala isso. Mas a Igreja Católica, ela diz que na verdade eram primos, mas isso aí é conto da carochinha para você, se você quiser, daí você fica com ela. Tá bom? Mas a Bíblia fala que eles eram filhos de Maria e José, por isso eles eram irmãos de Jesus. E que Maria, depois que teve Jesus, e quando Jesus nasceu ela perdeu sua virgindade, né? Porque seu ímã foi rompido para que Jesus nascesse. Depois disso, ela passou a ter relações maritais, né? Marido e mulher, com o seu marido. Então passou a ter filhos e filhas. Ok? Então eles são filhos de Maria e José, irmãos por parte de mãe de Jesus. Ok? Tudo bem? Falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Tá? Pretendendo falar-lhe. Em nenhum momento Jesus rejeitou a sua família, né? Isso é importante a gente falar. Em nenhum momento Jesus rejeitou a sua família, pelo contrário. Pois é, Silvana Reis, mas tem coisa que tem gente que não quer ouvir a verdade, mas não tem como a gente falar, né? Mas vamos lá.
E disse-lhe alguém: eis que estão aí fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. 48. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Se você parar para prestar atenção, a tua Bíblia está escrita em vermelho, porque é Jesus que está falando. 49. E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. E ele continuou no verso 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Então, quem é que faz parte da família de Jesus? Meu irmão. Quem faz parte da família de Jesus? Todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então, se você ouve a palavra de Deus e você põe ela em prática, você é irmão de Jesus. A dar um glória a Deus, você devia dar um glória a Deus por isso, hein? Você devia dar um glória a Deus por isso. Quem ouve a palavra de Deus, quem ouve a palavra de Deus e a cumpre, é irmão de Jesus. E é filho de Deus. E você faz parte da família de Deus. Amém? Não deixe ninguém enganar você, irmão. Não deixe ninguém mentir para você, dizendo que você não tem valor, que você não vale nada, que você não é ninguém. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, morreu por mim e por você. E agora nós recebemos da parte de Jesus Cristo o direito de sermos chamados filhos de Deus. E quando nós passamos a ouvir a palavra de Deus e colocar ela em prática na nossa vida, ouvir a palavra de Deus e colocar em prática na nossa vida isso, nós somos chamados filhos de Deus e nós somos agora irmãos de Jesus. Pela nossa fé, Jesus Cristo nos deu a oportunidade de termos um Pai que está no céu. E nós temos um irmão mais velho que intercede por nós. Nosso irmão mais velho que intercede por nós, está intercedendo por mim e por você, sentado lá no céu, no seu trono, à direita de Deus Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. Porque nós somos seus irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tirou, que tira e que continuará tirando os pecados do mundo até que ele volte para buscar a cada um de nós, a sua igreja, a sua família, os seus irmãos. Jesus não vai deixar a sua família para trás, Jesus não vai deixar os seus irmãos para trás de maneira absolutamente nenhuma. Ele vai cumprir a sua palavra e no momento adequado ele vai voltar para buscar a sua igreja, que somos eu e você, que cremos no Senhor Jesus Cristo, que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por imersão nas águas para arrependimento dos nossos pecados, que fomos lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo de Nazaré, que foi derramado na cruz por nós. Nosso irmão mais velho, Deus, ele deu a sua vida para que nós fôssemos salvos. Essa é a conversa. Isso é a aliança de Deus em Cristo por mim e por você. Essa é a nova aliança. E um dia, meu irmão, minha irmã, todos nós vamos nos encontrar no céu, na presença do Deus vivo de Israel. Nós lá dobraremos os nossos joelhos e levantaremos as nossas mãos e cantaremos: Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor,
que nos reconheceu como filhos, que nos deu a sua paternidade pelo seu imenso amor, pelo sacrifício do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso intercessor, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você, para que as coisas deem certo na tua vida, para que você vença, para que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus, para que os seus pecados sejam perdoados, para que os seus olhos se abram, para que os seus ouvidos se abram, para que o seu coração se quebrante, para que você desça na presença do Deus vivo de Israel e seja salvo. Aleluia. Não deixe as pessoas enganar você. Não deixe as pessoas te pregar outro evangelho que não seja esse, o evangelho da salvação. De Jesus Cristo ressuscitado. Jesus Cristo Santo. Jesus Cristo Senhor, Salvador da minha e da sua alma. Não deixe as pessoas enganar você. Não deixe as pessoas pregar um evangelho de conveniência. Um evangelho de prosperidade, um evangelho diferente deste que Jesus Cristo pregou, um evangelho de remissão de pecados, um evangelho de perdão, um evangelho perdoador, um evangelho salvador, um evangelho transformador, um evangelho de mudança, um evangelho que chegou para mim e para você, por Cristo, em Cristo e com Cristo, pelo nosso querido Deus Espírito Santo, que nos ensina toda a verdade, que nos mostra toda a verdade pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Nosso Deus ressuscitado. Nosso Deus ressuscitado, que nos deu a fé, que é um dom. E se você tem a sua fé muito pequena, ore a Deus e Ele vai aumentar a tua fé, porque a fé é um dom de Deus, Ele dá a cada um segundo a sua vontade. Então busque de Deus a fé, busque de Deus, Deus, eu quero ter mais fé, Jesus, eu quero ter mais fé, me dá, Senhor, o dom da fé, eu quero crer de todo o coração, alma e entendimento, eu quero, meu Deus, ter muita fé, Senhor, eu quero ter a fé que remove as montanhas, eu quero ter a fé, Senhor, que faz com que as amoreiras se levantem da terra e se plantem sobre a água, eu quero, meu Deus, ter a fé que abre os meus olhos espirituais, eu quero, Senhor, ter a fé que faz o aleijado andar, eu quero, Senhor, ter a fé que faz o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir. Eu quero ter fé em Cristo. Ore comigo, querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos ensine todos os dias para que nós sejamos ensinados teus, para que a gente ande na tua presença e sejamos abençoados em nome de Jesus Cristo. Papai do céu, não permita que sejamos enganados por palavras vãs, por filosofias humanas, mas que nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, andemos na tua presença e sejamos abençoados em nome de Jesus, eu te peço. Que a tua mão poderosa, Senhor, venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que a tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós. Eu peço que o Senhor abençoe a nossa água, que todos estamos colocando diante do Senhor, para que quando bebamos dela, sejamos alcançados pelo teu milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Não esquece, hoje não perde os desdobramentos. Eu quero dar os parabéns hoje para a Jo Gavanza, está de aniversário hoje, Jo. Parabéns, feliz aniversário. Eu quero avisar vocês que hoje, 8 horas, a gente tem culto lá em São José dos Pinhais, Calu Recepções. A partir das 19 horas eu já estou lá e o culto presencial começa às 19h30. Estou esperando todo mundo. Vamos passar frio junto hoje, né? Tá bom? Um beijo no teu coração. Deus abençoe vocês. Tchau.